amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Olá, estamos de volta com mais um Palavra Amiga. Eu quero te agradecer pela oportunidade que você me dá de entrar aí na sua casa e podermos juntos compartilharmos sobre algo que possa nos ajudar a crescer e a nos desenvolvermos na nossa vida. Eu estava conversando com alguns amigos outro dia a respeito da Palavra de Deus, de mensagens que nós podemos obter para nós. E esse amigo estava compartilhando que ouviu uma mensagem a respeito de Mateus 14, versículos 22 em diante, que é aquela história quando Jesus anda sobre o mar. E o que me chamou a atenção foi o comentário que ele fez com relação à situação. Se nós pegarmos lá o texto de Mateus, capítulo 14, 22 em diante, o texto de Marcos 6 e também João 6, nós vamos ver o relato de Jesus, né? Jesus tinha acabado de fazer aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e alimentado 5.000 pessoas. E aí logo em seguida Jesus decidiu que os discípulos deveriam atravessar para o outro lado com um barco pelo mar, e enquanto ele ficaria mais um tempo orando. E diz o texto que os discípulos então saíram à frente de Jesus e foram, e já era tarde, já estava escuro, a água estava agitada, o mar estava movimentado, o vento soprava muito. E então os discípulos estavam preocupados porque Jesus ainda não tinha ido se encontrar com eles. E o que chama a atenção é que de repente Jesus chegou andando sobre as águas. E quando Jesus chegou andando sobre as águas, os discípulos se assustaram muito. Por quê? Porque nenhum ser humano anda sobre a água. E mais do que andar sobre a água, quer dizer, para eles nunca tinham visto aquilo, então eles começaram a ficar apavorados pensando que ser um fantasma, imaginando que era um fantasma que estava vindo na direção deles. E Jesus, percebendo aquela preocupação, aquele nervosismo daqueles homens, então ele gritou, né? Olha, sou eu que estou chegando. E Pedro, um dos 12 que estava ali dentro do barco, ele então se levanta e diz, Senhor, então se é o Senhor que está vindo aí, então me manda ir até o Senhor andando sobre as águas também. E Jesus disse, então venha Pedro, pode vir caminhando sobre as águas. E Pedro então colocou os pés para fora do barco e deu alguns passos sobre a água. Porém, quando ele notou a circunstância que ele estava andando sobre a água, quando ele notou a circunstância de que a água estava revolta, né? O mar estava agitado, o vento soprava muito forte, aquilo tudo lhe tirou aquela confiança do início, quando Jesus mandou que ele descesse do barco, e Pedro começou a afundar. E aí então Jesus foi lá, estendeu a mão e tirou Pedro de dentro da água. Todas as vezes que eu ouço mensagens e comentários a respeito desse texto, sempre eu ouço falar a respeito da falta de fé do apóstolo Pedro. Como pode? Puxa, Jesus falou para o Pedro sair, vir caminhando sobre a água, ele saiu, mas por causa da sua falta de fé, ele afundou. E naquela conversa que eu tive com esses meus amigos, a conversa era justamente sobre isso. Muita gente só questiona o fato de Pedro afundar, mas poucas pessoas eu ouvi comentar ou falar a respeito da ousadia de Pedro. Quantas pessoas haviam naquele barco? Pelo menos os 12 discípulos. E esses 12 discípulos estavam ali em meio àquele mar revolto, aquela escuridão, meio sem direção, estavam ansiosos pela chegada de Jesus. E quando Jesus aparece, quem é que teve coragem de sair e colocar os pés para fora do barco? Apenas um, e foi Pedro. E quando eu ouvi esta conversa com esses amigos e reli o texto para lembrar o que aconteceu, eu fiquei pensando a respeito das circunstâncias da minha vida e da sua vida que está em casa. Quantas vezes nós somos exatamente iguais aos outros 11 que ficaram dentro do barco? Não temos coragem, não temos ousadia, não somos capazes de aceitar o desafio de colocar os pés para fora do barco e andar sobre as águas. Há momentos na nossa vida que o que nós mais precisamos é ter fé, ousadia e coragem de que, se preciso for, a gente possa andar sobre a água. É claro que isso não é no formato literal aqui, agora você não vai sair por aí andando sobre a piscina, andando sobre o rio, pensando que você é o tal, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas há circunstâncias na nossa vida, de tribulações, de lutas, de dificuldades, de problemas, que a maioria das pessoas, em vez de serem ousados e saírem para fora do barco e irem à luta para encarar esses problemas, para vencer essas dificuldades, preferem ficar dentro do barco
preferem enfrentar o balanço agitado do mar, preferem ficar desesperados sem rumo na escuridão, ao invés de descer do barco, caminhar em direção à solução para a sua vida. Muitas pessoas perdem e deixam de ter a bênção na sua vida, deixam de conquistar certos objetivos na sua vida, porque não têm coragem de colocar os pés para fora do barco. Mesmo que você coloque o pé para fora do barco, ou os pés, e caminhe 2 passos sobre a água e comece a afundar, ainda assim você foi ousado e tentou. Pior do que não tentar são aqueles que ficam dentro do barco e ficam na dúvida ainda: e se eu tivesse saído para fora do barco? Será que eu afundaria? Será que eu caminharia? Será que eu iria adiante? Quantos de nós perdemos a chance de conquistarmos vitórias nas nossas vidas? Perdemos a chance de conquistarmos os propósitos que Deus tem para nós nas nossas vidas porque não temos coragem de colocar os pés para fora do barco. Quem sabe você está na sua casa nesta manhã e você acordou pensando nisso. Que você está vivendo um problema na sua vida, uma circunstância na sua vida, uma dificuldade na sua vida, e você não sabe o que fazer. E você tem orado tanto e pedido para Deus que lhe dê socorro, que lhe ajude a vencer isso, porém, você não é ousado. Você fica sentado de braços cruzados, esperando para ver o que acontece. Se você continuar de braços cruzados, esperando e não se movimentar, as coisas poderão não acontecer, meu querido, minha querida que está em casa. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ser ousados como Pedro, colocar os pés para fora do barco, caminhar e aceitar o desafio de Jesus que diz: vem, caminha, venha na minha direção. Quem sabe nesta manhã você está aí preocupado porque você tem uma decisão importante para tomar na sua vida, mas você não está tendo coragem para tomar essa decisão. Quem sabe nesta manhã você tem um problema sério para resolver na sua vida, mas você não tem coragem de resolvê-lo. E eu quero te lançar um desafio. Que tal fazer como Pedro? Nesta manhã Deus fala para você: vem, caminhe sobre a água. E você pode colocar os pés para fora do barco, sim, e caminhar em direção aos propósitos que Deus tem para você e vencer. E se de repente você começar a afundar na água, lembre-se que haverá sempre esse mesmo Deus de propósito para a sua vida, que poderá estender a mão e te puxar como fez com Pedro, e te recolher no barco de novo, para que você faça uma nova tentativa de repente. Pessoas pecam, pessoas erram, pessoas deixam de ser vitoriosos por não terem coragem de ousar. Que tal você ousar nesta manhã? Que tal você ousar nesses dias? E que tal você aceitar o desafio e sair do barco e encarar os planos e propósitos que existem para a sua vida? Pense nisso. Tenha um bom dia e até o próximo Palavra Amiga.